E aí, meus amigos, revisão, tudo certo? Vamos analisar a questão 2 da prova de Direito Administrativo da PGE Sergipe, tá? Uma questão interessante, só uma curiosidade, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, até por isso ele saiu atrasado com relação aos outros dessa série, porque o áudio ficou ruim nas outras duas vezes. Vamos lá, nessa terceira agora vai funcionar aqui pra gente. Vamos falar da questão 2, que trata de agentes públicos, tá? Agentes públicos, você sabe, é aquele conceito mais amplo, tá? Dentro de agentes públicos é que a gente fala de servidores públicos, de empregados públicos, de agentes honoríficos, de agentes que colaboram com o Estado, enfim, nós temos aí uma série de classificações, inclusive classificações de autores diferentes, né? A do Eli Lopes Meireles, ali eu acho que é até a classificação mais famosa, mas a do Celso Antônio é bem relevante também. Mas aqui a gente não precisa entrar nesses detalhes. Essa questão, embora não seja fácil, ela foi um pouco mais simples nesse aspecto das classificações. Mas vamos ver, ó. A assertiva A. No regime estatutário dos servidores públicos, não há margem para negociação das condições de trabalho, porque elas decorrem da lei. Essa assertiva aqui, ela é correta. É o nosso gabarito, tá? É discutível esse aspecto, ok? Num ponto de vista doutrinário um pouco mais aprofundado, é discutível porque, na prática, pequenos detalhes da realização do serviço podem sim ser discutidos pela administração pública e os gestores têm alguma margem de discricionariedade na lei para afetar o regime de trabalho dos servidores públicos, tá? Por exemplo, embora a lei fale a carga horária do serviço, fala 8 horas, o horário específico de trabalho é determinado pela chefia imediata. Então, se a gente vai ter um horário de almoço maior, de 2 horas, ou menor, talvez só de 1 hora, tudo isso pode ser negociado, inclusive, pela categoria, junto com a chefia da instituição. Então, há uma pequena margem para negociar aqui sim, tá? Mas assim, enquanto regra, podemos considerar mesmo essa assertiva correta e falar que não há margem para negociação das condições de trabalho, porque de fato elas decorrem da lei. B. Em matéria de legislação de pessoal, a competência para iniciativa legislativa é concorrente do chefe do Poder Executivo, dos parlamentares, dos presidentes dos tribunais e do chefe do MP. Falso. Por que falso? Porque a competência não é concorrente. A competência é privativa do chefe do Poder Executivo para todo o Poder Executivo, tá? O chefe dos tribunais, por outro lado, eles têm competência também privativa para tratar dos servidores ali do tribunal, do MP é a mesma coisa. Os parlamentares não podem, por iniciativa própria, fazer leis, tá? Iniciar leis que afetem o regime estatutário dos demais poderes, tá? Então, não é competência legislativa concorrente, de forma alguma. C. A fim de uniformizar as regras e evitar discrepâncias de tratamento, a Constituição de 88 unificou o regime estatutário dos agentes públicos para os 3 níveis da federação. Não. Por isso que a 8.112 tem aplicabilidade apenas na esfera federal, tá? Ela só se aplica ao resto do Brasil em casos omissos. A regra é, cada ente federativo faz o seu próprio estatuto de servidores. O que a Constituição de 88 fez foi regulamentar várias regras para servidores públicos, ali do artigo 37 ao 40, sabe? E aí pega muitas normas importantes, inclusive questões de aposentadoria servidores públicos, uma série de regras mínimas para os servidores públicos. Mas os estatutos são locais, não é unificado. D. A doutrina majoritariamente equipara o significado dos termos vencimento e vencimentos quando trata da remuneração dos agentes públicos. Falso, tá? Vencimento é sinônimo de salário base. Vencimentos, no plural, é sinônimo de remuneração, ou seja, é a soma de tudo que o servidor público recebe. Então, é falso. Isso aqui não tem nenhuma lei que fala, realmente é conceito doutrinário, mas é falso, tá? A doutrina inteira vai falar, olha, vencimento é salário base, vencimentos é remuneração. No caso de agentes públicos sob regime seletista, não se adotam planos de cargos porque prevalece a negociação entre empregadores e
empregados. Aqui é falso, porque, embora realmente tenha margem de negociação entre empregadores e empregados, tem sim plano de cargo quando falamos de regime seletista, tá? Por exemplo, empregados da Petrobras são empregados, tá? Eles são seletistas, não são estatutários. Toda empresa pública, sociedade de economia mista é formada por seletistas, não por estatutários. E, contudo, a lei dos cargos lá da Petrobras cria, sim, planos de cargos, tá? Inclusive por cargo de advogado da Petrobras, que é um cargo bom, inclusive. Você que estuda para advocacia pública, quando sai um bom cargo de advocacia de empresa estatal, é bom você ficar de olho, dar uma olhada no edital, porque às vezes saem cargos muito bons que a gente nem lembra que existem. Advogado da Petrobras é um desses, tá? Então, assim, fechado esse parênteses, saiba que existem sim planos de cargos no regime seletista, por isso está errada essa assertiva E. Vamos aproveitar esse assunto para fazer uma revisão rápida aqui de regime jurídico único, tá? Olha só, qual é o aspecto? O artigo 39 da Constituição, ele estabelece a regra do regime jurídico único. Primeiro ponto, é único, mas é único para cada ente federativo, por isso que cada um tem seu instituto. Essa foi a pegadinha que aquela assertiva C quis criar pra gente aqui, tá? É único então, mas é único para cada estatuto. Ok. Mas a redação que você está vendo aqui do artigo 39 é a redação original. Nós tivemos uma redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. E essa redação da Emenda 19 de 98 extinguia a ideia de regime jurídico único e previa a possibilidade de termos estatutários e seletistas dentro do mesmo órgão público, tá? Contudo, essa emenda constitucional, ela teve um vício formal. Você sabe, as emendas constitucionais, elas têm que passar por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, tá? Essa emenda 19 passou por só 1 turno de votação na Câmara dos Deputados. Por isso, o STF, analisando o conteúdo dessa emenda, falou, ó, é inconstitucional. Mas veja que foi um vício formal, tá? Foi um vício na formação da emenda constitucional. Não é um vício de conteúdo. Não é porque não se pode alterar a Constituição para extinguir o regime jurídico único. Então, se a sua questão na prova falar que o regime jurídico único é cláusula pétrea, você marca falso. Não é. O Supremo nunca disse isso. Ele só declarou essa emenda constitucional inconstitucional porque ela teve um vício de formação, tá? É um vício formal na emenda. Então, o que vale hoje é essa redação aqui. E é a redação que prevê o regime jurídico único. A posição majoritária na doutrina é a que diz que o regime jurídico único obrigatoriamente deve ser o estatutário, tá? A posição minoritária falando não, é único, mas a administração pública pode escolher o seletista para ser esse regime jurídico único. É uma interpretação válida, se a gente só vê a literalidade do artigo 39. Mas é uma interpretação minoritária na doutrina, porque, segundo o entendimento doutrinário, quando o Constituinte fala que é um regime jurídico único, dada toda a principiologia constitucional, ele está querendo deixar claro ali também que é único no sentido de a administração pública deve ter regras próprias, regras únicas para os servidores públicos, tá? Então, por isso o entendimento majoritário é que esse regime jurídico único sempre é estatutário. Nós temos uma exceção relevante aqui, tá? Seletistas que foram contratados enquanto vigorava a Emenda Constitucional 19. Você lembra, eu falei, a Emenda Constitucional 19, ela foi declarada inconstitucional por um vício formal pelo Supremo, contudo, a redação dela vigorou por algum tempo. E os empregados que foram contratados nesse tempo? Eles continuam seletistas, tá? Eles não foram exonerados, demitidos, mas eles também não podem ser estatutários, porque eles foram contratados para ser seletistas. Por isso, eles continuam com essa característica. Há uma outra exceção aqui, pequena, mas há, tá? De algumas universidades estaduais que tinham seletistas já antes de 88. E essas universidades permaneceram assim, é o caso da USP,
tá? Por isso que a USP contrata seletista, também é uma exceção, é um jabuti que ficou aí no nosso ordenamento jurídico. É uma exceção tão rara que eu nunca nem vi cair em prova essa questão das universidades federais que têm seletistas, porque esse regime foi instituído há bastante tempo e tal, mas é algo que existe na realidade, ok? Seguindo, um julgado aqui do STF, só para você entender um pequeno aspecto ligado a essa questão de regime jurídico. Olha só, não há direito adquirido do servidor a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos. Olha, quando você entra na administração pública, você entra com um estatuto, tá? Tem lá a sua lei. Se você é um servidor público federal, você é regido lá pela 8.112. Você tem direito a que esse estatuto permaneça igual ao longo do tempo? Não, tá? Segundo o STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Então a administração pública pode alterar. Por exemplo, você pode tomar posse na PGE Alagoas com 60 dias de férias. E daqui 3 anos, a Câmara dos Deputados e, aliás, a Assembleia Legislativa, né, de Alagoas aprova e o governador sanciona uma lei falando, não, o procurador agora só tem 30 dias de férias. E tudo bem com isso. Você não tem direito à permanência do regime jurídico, tá? Essa é a regra. Contudo, mesmo não tendo esse direito, a administração pública nunca pode reduzir o seu salário, porque aí nós temos um outro princípio, que é o princípio da irredutibilidade salarial. Ok. Agora pensa o seguinte, você entrou para trabalhar, vamos dar o exemplo de novo da PGE Alagoas, porque ela é didática nesse aspecto. Na PGE Alagoas está previsto um regime semanal de 20 horas para a procuradoria, tá? 20 horas de trabalho na PGE Alagoas. Pensa então que a gente amplie esse regime para 30 horas. Pode a lei no estado de Alagoas ampliar de 20 para 30 horas? Pode. Só que tem que aumentar a remuneração proporcionalmente ao tempo aumentado, tá? É isso que diz aqui o julgado do STF. Então, olha só, quer aumentar de 20 para 30 horas? Pode, mas você vai ter que proporcionalmente aumentar a remuneração também. Então, suponha que a remuneração fosse 20 mil, tem que aumentar para 30 mil. Agora, e no sentido contrário, a carga horária é de 30 horas. A administração pode diminuir para 20? Pode. E a administração deve diminuir a remuneração? Não pode, tá? Porque aí nós temos o princípio da irredutibilidade salarial. Então veja, se aumenta a carga horária, obrigatoriamente aumenta a remuneração. Se diminui a carga horária, não pode diminuir a remuneração, beleza? Com isso nós conseguimos entender esse aspecto importante aí de não haver direito adquirido à manutenção do regime jurídico, mas ao mesmo tempo nós temos o princípio da irredutibilidade salarial para ser sempre preservado. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Deixa o like no vídeo se gostou dessa análise de questão e vamos juntos.